Vamos agora preparar o prato de hoje. Eu escolhi aqui um frango. Muita gente me pediu para fazer um frango aqui no Degustando Conversa. Eu nunca tenho feito ainda. Vou fazer hoje um frango. Peguei aqui um filé de peito de frango, já limpo, já no ponto, tranquilo para a gente usar. Vou fazer uma marinada simples com ele, com alho, com limão e com tomilho, com erva, para que ele incorpore bem. Sal e pimenta é o que eu vou temperar o meu peito. E para acompanhar ele, eu vou usar uma salada, tá? Usando 3 ingredientes. Que aí seria o agrião, a rúcula e o alface crespo. Depois eu vou usar um pouquinho de parmesão por cima da minha salada, um vinagrezinho de xerez e uma maçã. Neste caso eu peguei a maçã vermelha, por quê? O ideal geralmente de salada a gente usa maçã verde. Mas como a minha folhagem é toda verde, eu preferi usar a maçã vermelha já cortada em fatias para que a gente possa fazer uma amêndoazinha torrada, que eu acho que sempre dá um sabor todo especial com a manteiga, que é justamente a manteiga também que eu vou usar para que a gente possa fazer literalmente o sabor diferente desse meu frango. Então tá aí com vocês hoje, filé de frango com salada com maçã ao gerês. Então vamos começar a preparar o prato de hoje. Primeiro, vou vestir aqui o meu domã e depois a gente volta para fazer a nossa marinada. É uma marinada rápida, 15 minutos, para ficar incorporando dentro do meu frango. Vamos tirar logo aqui, né? Quem não tem balagandã não vai ao Bonfim. Então por isso que, mas eu tô tirando aqui porque eu não vou pro Bonfim agora. Tá? Então tô tirando aqui. Vamos deixar aqui de lado para que a gente possa começar a temperar aqui o meu frango. Primeiro sal, tá? De um lado, depois de outro. Lembrando que o sal aqui eu boto só no início e depois a gente pode, tá? A gente pode, na verdade, fazer o acerto do sal depois. Aqui um pouco de pimenta. Lembre-se que eu sempre uso um pouquinho a mais de pimenta, por quê? Porque quem aqui grava e também vem às vezes comer, quem vem comer geralmente é meu amigo Lucas e obviamente quem grava aqui comigo é minha amiga Vitória. Então tá aqui, tô botando um limão. Aqui é uma marinadazinha por 15 minutos, tá? Só para incorporar no frango. E depois a gente colocar ele para ficar o ponto. Eita, gente, esqueci de colocar o alho. Deixa eu botar logo aqui, tá? Tem que absorver bem aqui o alho. Tirei aqui, deixa eu absorver. O importante é que ele faça isso. E eu vou aproveitar e fazer uns furozinhos aqui no frango. Para que incorpore mais os ingredientes. Tá? Então tá aqui uns alhozinhos em cima, tá? Ele aí vai incorporando o sabor. Tô aqui botando, é importante uma frigideira de fundo grosso, tá? Porque ele mantém mais o calor. Então vou botar aqui, eu vou selar aqui o meu frango, tá? Com azeite. Passei mais ou menos a marinada de 15 minutos. A marinada você botou o frango com pimenta, sal a gosto, o meu suco de limão, de um limão, e aqui alho, peguei 3 cabeças de alho, coloquei para que absorva. Vai ter aqui a manteiga e depois o tomilho. E aqui eu vou procurar aqui a minha pinça, que eu gosto tanto, e que às vezes fica meio escondida, mas tá aqui. Então eu vou botar a mão e sentir um pouco de calor para poder selar o meu frango, aproximadamente aqui. Se você quiser, você pode, para saborizar, botar um pouquinho de alho, mas sempre ter cuidado. Eu tô usando, veja que eu uso um pouco de alho, tá? Não vou usar muito. Mas vou usar um pouquinho de alho só. Quando o alho estiver mais no ponto, eu tenho que tirar, porque o alho é muito indigesto quando ele frita demais, tá? Então aqui vou deixar aqui 6 a 8 minutos para que ele doure bem. Aí depois é que eu acrescento a manteiga, tá, gente? Então eu vou deixar de um lado e depois eu vou trocar do outro lado. Quando eu trocar do outro lado, eu uso o restante do alho. Só um minutinho que a gente já volta. Olha, eu poderia aqui tapar. Mas quando eu tapo, ele vai ter 2 processos. Ele vai fritar e também vai ferver, porque vai ter o vapor da água que vai evaporando, ele voltaria
porque está tapado. E eu não tenho interesse que ele faça um processo de cocção. Eu quero que ele frite mesmo, que ele fique bem seladinho, para ficar justamente aquela textura, né? O processo fique bem bacana. Então, a minha ideia é essa. Por isso que eu não estou, mesmo correndo o risco de ficar aqui salpicado aqui de azeite em tudo que é canto. Veja, o alho está começando a ficar uma cor que não me interessa. Ele já fica assim, fica muito indigesto. Então eu tiro. Quando eu for mudar de lado, que é aqui, eu vou trocar agora e botar mais alho. O outro alho que eu não usei da minha marinada. Tá? Não me interessa o alho ficar. Vamos deixar aqui para ficar bem no ponto. Depois eu troco 6 a 8 minutos para que a gente possa usar. Então, sempre é bom dizer isso, porque muita gente confunde e acha que a Dolman é muito mais para questão de limpeza. Não é. A Dolman é porque protege, assim como a Avental. Protege essa região da frente do cozinheiro, da cozinheira, que é a mais sensível. Você tem, por exemplo, aqui o óleo o tempo inteiro, aqui o azeite, o tempo inteiro aqui ele pode queimar. Então, por isso que a Dolman é importante. Eu sempre friso isso. Tá? Não é questão de simplesmente querer usar por estética ou porque vai trazer limpeza. É não. É questão de proteção mesmo, tá, gente? Ele já tá aqui ficando aqui o processo, né? Caramelização, ele ficando aqui já bem tostadinho. Vou tostar mais. E depois é que eu coloco o restante dos ingredientes. Que é justamente a manteiga, para ter a cremosidade. E também o meu tomilho, que é para dar o sabor completo. Tá? Veja que um lado do frango já está praticamente pronto. O outro ainda vai dar mais selar ainda. Antes de eu acrescentar aqui a manteiga e o tomilho, que é para fechar. Eu vou servir o frango em fatias, tá? Então você pode, se você estiver achando, por exemplo, que ele vai estar dentro sem estar muito assado, você já pode cortar aqui nos tamanhos que você já quer ver. Uma sugestão, tá? Mas dá pra ver que ele já tá no ponto. Porque por ser um filé de frango, ele já tá bem no ponto. Tá? Ainda tem umas partezinhas que ainda precisa. E um pouco de fogo, mas aí eu vou botar aqui um processo final. Ele automaticamente vai ficar no ponto. E aqui agora eu vou tirando minha manteiga. Tá? Eu gosto bastante com a manteiga. A manteiga traz um sabor muito diferente. Enquanto ela derrete, eu vou pegar uma colher aqui. Tá aqui o meu tomilho, a minha manteiga. E aqui é saborizar essa manteiga com o tomilho, tá, gente? Sinceramente, o tomilho dessecado, pra mim é uma porcaria. E aqui é sempre bom ir lubrificando com a manteiguinha que vai ficando o frango, tá? E aí inverto aqui, vamos ver como é que tá do outro lado. Tá precisando um pouquinho mais. Vou também aqui do outro lado, ó. Vou dando um banhozinho dele com a manteiga. Ó, vou dando um banhozinho dele aqui com a manteiga, ó. Sempre lubrificando para ele ficar suculento. Lembrando que essa manteiga tá aqui com o tomilho, que vai absorvendo o sabor, né? O frango aqui vai absorvendo o sabor. Eu vou inverter para fazer o processo final. E aí a ideia é que o corte final dele, eu espero uns 2 a 3 minutos para que faça o corte final dele, que é os pedacinhos, tá? E aqui eu vou desligar o fogo. Vou reservar aqui ele. Vou tirar inclusive daí. Tô deixando aqui para reservar. Vou deixar aqui porque eu quero esse molhinho ainda por cima. Depois a gente usa ele aí melhor. Mas por enquanto o frango já tá aqui. Reservando por 2 a 3 minutos, que é o tempo que eu faço a emulsão com vinagre de xerez, para que a gente possa fazer a nossa salada que vai complementar aqui o nosso frango de hoje. Então aqui eu vou preparar aqui a emulsão. 3 colheres de azeite. 1, 2,
3 colheres de azeite. Tá? Eu sempre falo que eu gosto muito de ervas frescas, né? Não só porque eu tenho aqui em casa, eu sei que às vezes é difícil. 1 colher de mel. Mas é porque dessecada, ela tá, quando você vai num processo desse para saborizar mais, é diferente. Não é o mesmo sabor, tá, gente? Vamos combinar. Aqui 1 colher também de mostarda. Pode ser qualquer mostarda. Eu gosto muito de mostarda. Aqui, um pouco de pimenta. Já botei demais, hein? Tô aprendendo com esses baianos, tá vendo? Os baianos amigos meus estão me corrompendo. Eu não gostava nem tanto de pimenta. E agora tô com a gota. Vou compensar no sal, não. Vou colocar aqui sal. E por último, esse vinagre que se tornou o meu maior prazer. Eu boto um pouquinho. É só para botar 1 colher, eu boto 2, porque eu gosto muito dele, o vinagre de Jerez. Tá? Então, ó. Agora emulsionar. Misturar bem. Pode ser com a colher, como eu tô fazendo aqui. Ou pode ser também com um fouet. Aí aqui tá a mistura perfeita. Então tá aqui no ponto. Agora eu vou pegar meu frango, que já tá ali, ó. Vou trazer aqui, guardar esses ingredientes. Lembra que eu peguei, ó, e já tinha cortado o frango em alguns pedaços, tá? Tinha deixado a marca aqui, que eu já tinha marcado. Então esses pedacinhos aqui que eu vou aproveitar para fazer o corte mesmo. É importante você esperar um pouco antes de fazer esses cortes, por quê? Porque ele para ele dar o suco, tá? Então aqui agora, ó, eu vou fazer aqui o meu frango. Vou trazer para ele aqui, ó. Os pedaços maiores, os pedaços menores, enfim. Aí vai ser a gosto do cliente. O agrião e a rúcula, né? Tô pegando aqui. Agrião e rúcula, porque justamente eles se complementam, né? Tem um sabor de ardência, um sabor picante, e acho que isso é importante para essa cama aqui desse meus ingredientes. E aqui vou botar aqui um alface crespo, que fazer uma misturazinha aqui com tudo. Aqui um pouquinho da minha maçã, tá? Um pouquinho de parmesão. Aqui as minhas nozes por cima. E aqui o meu molho que a gente fez e emulsionou, tá? E eu não vou esquecer o que eu tinha dito a vocês, que eu iria aproveitar um pouco, que é justamente aquela manteiguinha que ficou feita lá e que a gente tá aqui usando para ficar por cima do frango. Então tá aqui o nosso prato de hoje, simplesmente fácil de fazer. Eu tô pegando um vinho Pinot Noir, porque é um vinho que harmoniza bem, é um vinho tinto. Nesse caso eu preferi, até para diferenciar um pouco, geralmente a gente pega o frango e faz com vinho branco, mas eu peguei um Pinot Noir, que é um vinho que traz um sabor bem complementar à minha salada e também aos temperos do meu frango, no caso o tomilho. Não dá isso.